Olá! Desde o lançamento do meu livro Empresas em Números, nós tivemos na empresa uma quantia expressiva de pessoas perguntando o seguinte: o que o livro ensina? Ou muitas pessoas perguntaram: o que trata o livro? Qual o assunto do livro? Claro, nós entendemos que todas as perguntas são pertinentes e principalmente ficamos felizes com as perguntas. Por quê? Porque as pessoas, ao lerem o título do livro, Empresas em Números, mal elas sabem, ou a maioria não sabem, que uma empresa precisa ser administrada em termos de números. São os números de uma empresa que se administra, tá? Quando o número é positivo, a empresa está tendo lucro, e quando os números são negativos, ela automaticamente passa a ter prejuízo. Então, respondendo às perguntas, vamos lá. A primeira dúvida das pessoas é a seguinte: afinal, o que o livro ensina? Então, pessoal, o livro ensina a fazer a coisa certa dentro de uma empresa. Ele ensina, digamos assim, como fazer a coisa certa de maneira organizada, de forma inteligente, para que o contexto todo, como resultado, leve aos lucros. Também as pessoas dizem o seguinte: mas o que são os 129 erros que constam na capa do livro como título? São os resultados de uma pesquisa que eu fiz, onde que eu descobri 129 padrões, ou 129 erros, ou para esclarecer melhor, as 129 condutas mais, digamos assim, mais expressivas que levam as empresas a terem prejuízos. Então, o livro ensina, ou uma vez aplicado o que o livro ensina, essas 129 situações, a empresa irá evitar cometer condutas, negócios e assim por diante que possam no seu contexto gerar prejuízo. Claro, o livro também ensina como construir, como organizar, como montar uma empresa desde o início de maneira correta. Porque assim, pessoal, vejam, lembra aquele velho conceito da planta envenenada? Se a árvore está envenenada, os frutos estarão envenenados. Então o livro ensina, na verdade, transportando o exemplo para dentro de uma empresa, o livro ensina assim: se você fizer a coisa certa desde o começo, o negócio como um todo irá acontecer, irá funcionar, irá ser gerido de maneira correta. E ao se gerir o negócio de maneira correta, desde a sua concepção, a coisa como resultado financeiro gera lucro para as empresas. Claro, também o livro orienta de como evitar os erros que causam prejuízos dentro de uma empresa. Lembrando, o próprio nome do livro diz que evite os 129 erros cometidos pelas empresas endividadas. Então, na verdade, o livro orienta, ele traz, digamos assim, uma matriz ou matrizes que, na verdade, dizem assim: evite esses erros, ou seja, não cometam, porque eles já foram cometidos por empresas que tiveram dificuldade financeira e todos esses erros geraram prejuízos nas empresas. Uma outra situação especial. O que, na verdade, o livro ensina? Pessoal, o livro, na verdade, ensina, ele mostra como apurar custos, como definir margens para que do seu resultado gerem lucros. Lembre uma situação especial que todos falam, e esse é o objetivo principal de toda a empresa. Quando uma empresa é criada, ela é criada para quê? Para ter lucro, para enriquecer os seus donos. Então, o livro mostra como apurar de maneira inteligente, de maneira correta, os custos, como definir as margens de maneira correta, para que esse contexto todo leve a gerar lucros sustentáveis para uma empresa. Outro detalhe, às vezes as pessoas se perguntam assim: ah, mas João Antônio, o que o livro ensina sobre preços? Gente, o livro é uma cartilha, o livro, desculpe os crédulos, o livro é uma bíblia de como apurar preços, como fazer a coisa certa, é como fazer a conta matemática certa para definir preços, custos, margens, preço de venda, para fazer duas coisas. Primeiro, se você tem um preço justo dentro, digamos assim, de um contexto negocial e dentro de uma regra de mercado,
e essa coisa vender bastante, a empresa se torna competitiva e, por sua vez, acaba tendo lucros. Também o livro faz, digamos assim, ele traz, na verdade, um apanhado de situações onde mostra que a eficiência organizacional ela tem que ser implantada dentro da empresa, porque é essa eficiência que gera os controles, as matrizes, ela que gera os pesos e contrapesos dentro de uma empresa. Lembra um detalhe importante, pessoal, não adianta uma empresa sair comprando, vendendo e assim por diante. Calma, isso não dá lucro. O que dá lucro é organizar a coisa, fazer a coisa certa, criar eficiência. E às vezes as pessoas se perguntam, o que é ser eficiente? Eficiente é fazer a coisa certa. Mas fazer a coisa certa de que maneira? Pessoal, as empresas tomam prejuízos porque não fazem o básico. Vou repetir para mim ser chato. As empresas não fazem o básico bem feito. Só para se ter mais ou menos uma noção, na pesquisa que eu fiz, que está dentro deste livro, a maior constatação feita foi que as empresas tomaram prejuízos por erros bobos. Desculpem, erros que todos tinham obrigação de ter evitado e não evitaram. E o que acontece na prática? Esses pequenos erros geram pequenos tropeços e isso gera despesa e isso engessa o processo negocial e no seu contexto, adivinhe, gera prejuízo. E eu quero que todos tenham lucro. Então, o livro ensina como ter eficiência organizacional. O livro também ensina, pessoal, como construir uma autogestão para que a empresa funcione sem a presença dos proprietários. É normal, eu, por exemplo, quando cheguei em N empresas com dificuldade financeira, você chega lá, você encontra, desculpe, um dono preso. Preso aonde? Preso dentro da própria empresa. Ele é o cara que chuta, apita, ele faz tudo dentro da empresa. É aqui que está o problema. É aqui que o livro entra dentro das empresas. Gente, a empresa tem que ter dentro dela autogestão. A empresa que não tiver autogestão, na verdade, ela amarra os processos. Ela torna, digamos assim, uma empresa pequena, uma empresa difícil de se carregar. E é o contrário, a empresa tem que fluir, ela tem que ser leve. Os processos dentro da empresa tem que serem fácil. A compra tem que ser fácil, a venda tem que ser fácil, o atendimento ao cliente tem que ser fácil. A coisa tem que fluir. E essa fluidez se consegue aplicando autogestão. Autogestão, na verdade, para os senhores e as senhoras terem uma noção, ela cria, vamos assim dizer, um caminho para que as coisas andem de maneira quase que automática. Lógico, a automaticidade de uma empresa quer dizer assim, a empresa está andando segundo um projeto de maneira leve, ok? Claro, o livro também ensina como descobrir os sinais, os indícios, os problemas antes que eles causem prejuízo. Porque o nosso problema dentro das empresas está na cegueira dos seus gestores. É incrível, os administradores não conseguem ver coisa, com todo respeito, que está nas frentes das vistas deles. Eles estão ouvindo, estão olhando, estão persentindo o problema está ali, eu estou aqui o problema. Os homens não conseguem ver. Então o livro ensina também como descobrir, como aprender a identificar os sinais que geram os prejuízos, ok? Também o livro ensina como tratar os funcionários, como tratar os clientes, como tratar os fornecedores, como tratar os parceiros de negócio. Em verdade, o livro ensina, voltando à primeira resposta de cima, a fazer a coisa certa dentro de cada contextualidade. Então, assim, se aplicado ou se evitado os 129 erros que estão aqui catalogados um a um, eu tenho certeza que a empresa terá funcionários respeitados e bem tratados, clientes satisfeitos, fornecedores e, digamos assim, o contexto do negócio com fluidez e principalmente com resultados e com lucro. Por último, o que também ensina o livro? Pessoal,
Desculpe, o livro, desde a primeira coisa que eu falo até a última, ó, na introdução do livro eu digo assim, gente, se organizem, pelo amor de Deus, tenham em suas empresas uma conta matemática certa, sejam eficientes. E feche o livro, por incrível que pareça, a última frase do livro, eu volto a dizer, até vou ler a frase rapidinho aqui. Só haverá lucros onde existirem números e eficiência. Então aí vem a grande pergunta. O que mais ensina esse livro? Gente, o livro ensina como fazer a coisa certa para sair dos endividamentos. E aí talvez os senhores irão se perguntar, endividamento de quê? Agora vem a grande novidade. Pessoal, as empresas estão atoladas em dívidas. Vou repetir, as empresas estão atoladas em dívidas. O que eu não tenho encontrado nas empresas por onde eu passo é como sair destas dívidas. É como sair do atoleiro, desculpe a palavra. Como sair de onde estão. E o livro traz uma matriz, ele traz um projeto, ele traz uma forma de fazer que, se aplicado o que está aqui escrito, o que está aqui ensinado, se usado a minha experiência de 58 anos e há mais de 20 trabalhando com empresas endividadas, eu não tenho a menor dúvida de que o livro também ensina como sair dos endividamentos. Dito isso, qualquer dia deste, nós nos encontramos na sua empresa para uma nova consultoria. Até o próximo vídeo.